Começa agora, pela web rádio Boas Novas para o Mundo, Espaço Biller, treinando para servir. Apresentação, Gisele Biller e pastor Alex Lins. Boa tarde, a paz do Senhor a todos. Está no ar o programa Espaço Biller, treinando para servir, aqui em Pirassununga, interior de São Paulo. Lembrando que nós estamos ao vivo por várias redes hoje, né, Alex? Aqui conectados e ligados juntamente com você. Estamos ao vivo pela Web TV da Rádio Boas Novas, pelo Facebook. Estamos ao vivo pelo canal Espaço Biller Oficial. Também estamos ao vivo pelo canal Pastor Alex Lins e também pelo canal tudo do YouTube, tá bom? Gisele Biller. E você, eu quero já te convidar para que você venha se inscrever nesses canais e ativar o sininho para quê? Para que você possa receber a notificação de vídeos e sempre estar atento a todos os vídeos, todas as informações que postarmos nas nossas redes sociais, tá bom? Lembrando também que você pode compartilhar esses links com seus amigos, você pode colocar o seu nome e de onde você é, porque nós queremos saber e queremos mandar um forte abraço para você que está nesta tarde de 16 de julho. Minha gente, o meio do ano aqui já foi 16 de julho de 2026 e nós vamos ao ar com vocês das 15 horas até às 16. E você pode se conectar aí conosco, tá bom? E hoje a nossa programação, o tema é um tema muito especial, como todos os outros que nós temos trazido para vocês, que o tema muito importante que diz: cristão de verdade ou apenas religioso? Cristão de verdade ou apenas religioso? Você tem sido um cristão de verdade ou você tem sido apenas o religioso? É esse o tema de hoje e eu estou aqui com ele, meu companheiro de todas as horas, o meu esposo, o pastor Alex, que vai dar alguns recados para você e já vai fazer a introdução aqui deste tema. Alex, boa tarde! Boa tarde, minha gente! Ô, Glória, tudo bom com vocês? Um prazer imenso estarmos aqui nos estúdios da rádio Boas Novas para o Mundo, programa Espaço Biller, treinando para servir. Um imenso prazer, estamos aqui nessa tarde, um pouco frio dentro de casa. Fora é calor, mas dentro de casa está um gelo. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra especial ao seu coração no dia de hoje. O nosso tema, cristão de verdade ou apenas religioso? O que significa ser um cristão verdadeiro, um cristão autêntico? Mas antes disso, minha gente, nós vamos passar alguns eventos que vão acontecer, tá bom? Agora no mês de agosto, olha, fique ligado, hein? Mês de agosto tem muita coisa legal e você precisa ficar antenado nas coisas que vão acontecer. Eu vou colocar rapidamente aqui para que você possa acompanhar, você vai ouvir a minha voz, tá bom? E eu vou estar falando ao fundo. O tema dessa quinta-feira é cristãos, maravilhas, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos falar hoje desse assunto maravilhoso que é cristão de verdade. Tá bom? Vamos lá. Espaço Biller, treinando para servir. Nós estamos com uma jornada de três estudos maravilhosos, que é o João Fé, o Jolix e o Joesc. Mais à frente nós vamos falar sobre eles. Segundo o Jolix. Bem, gente, agora no dia 15 de agosto, é isso aí, daqui quase um mês, nós vamos ter a segunda jornada de liderança cristã e gestão emocional. Então, essa jornada de estudos, onde nós vamos tratar de assuntos voltados para a liderança. E quem pode participar? Homens, mulheres, que trabalham na igreja, que têm a sua atividade na igreja. Então, faça a sua inscrição. Por quê? Nós temos vagas limitadas, tá bom? Pelo nosso espaço físico. Então, participe. Vai ser algo impactante. Fizemos o primeiro Jolix lá no Rio de Janeiro. Então, Pirassununga está recebendo a segunda jornada de liderança cristã e gestão emocional. Temos aqui os nossos queridos amigos fantoches,
bom? A Gigi e o Leco, que ministram, que ensinam a palavra de Deus, baseados, né, logicamente nos ensinos bíblicos. E você que deseja na sua igreja, Dia das Crianças, que daqui a pouquinho está chegando, e tantos outros eventos. As EBFs as também, EBF, né? Escola Bíblica de Férias, enfim, entre em contato conosco e nós temos a certeza que será uma benção para você, tá legal? E no dia de hoje, pessoal, nós queremos trabalhar um assunto muito legal, tá? Um assunto que tem muito a ver, eu vou repetir, vou colocar o slide aqui para que a gente possa ficar ligadinho. Então, aproveita esse momento agora, pega o link, compartilhe com um amigo, com um colega, coloca no seu grupo do WhatsApp, cristão de verdade ou apenas religioso. Pois bem, cristão de verdade, o que vem a ser esse termo, essa expressão? Será que somos verdadeiros ou será que somos não muito verdadeiros ou não muito autênticos? Pois bem, para começar o dia de hoje, eu queria já separar um versículo que é Mateus capítulo 21, quando Jesus fala, olha, e tudo que Jesus fala na Bíblia está na ordem do absoluto, tá bom? Não precisa de contexto. Jesus fala aqui, olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Agora que é o problema. Olha só, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Bem, como identificar essa pergunta que eu quero começar o nosso programa hoje, Gisele? Como identificar uma fé genuína? Vamos lá. A primeira coisa que eu vejo numa fé genuína é que essa fé, ela está fundamentada em Cristo. Uma pessoa que tem fé genuína, ela não confia em boas obras, em religião ou méritos pessoais, mas exclusivamente na pessoa de Cristo. Então, o pilar que segura, o pilar que sustenta o cristão genuíno são esses. É a pessoa que tem Cristo como seu único e suficiente Salvador. Segundo, ela crê na morte e ressurreição de Cristo. E terceiro, ela crê na autoridade de Cristo como seu Senhor. Então, uma pessoa que tem uma fé genuína é aquela fé que está fundamentada em Cristo. Segundo, o que é como eu identifico uma fé genuína? É aquela pessoa que produz obediência. Obediência. A Bíblia fala aqui em João 14,15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Que papo é esse da pessoa falar, eu amo a Cristo, mas ela só vive em completa e plena desobediência aos princípios do Evangelho? Não combina. Então, se eu tenho uma fé genuína, quem crê em Deus deseja obedecê-lo, tá bom? Então, não tem como desligar obediência, tá bom? De uma fé genuína. Estão ligados. Outra coisa, quem tem uma fé genuína, para que a gente possa concluir, essa pessoa, ela ama a palavra de Deus. Ela tem uma espécie de fome espiritual, ela tem sede espiritual. E a Bíblia fala aqui em 1 de Pedro, capítulo 2, desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o leite espiritual. Então, o novo convertido, aquela pessoa que tem uma fé genuína, ela tem amor pela palavra de Deus. Que papo é esse do cristão falar que tem uma fé genuína e ele não tem vontade de estar na igreja, no culto da palavra, no culto de ensino, na escola de crescimento, na escola bíblica dominical, na escola bíblica de férias? Quando se fala de escola, ele foge. Então há um problema nessa fé quando uma pessoa tem esse comportamento. Então a fé genuína, o cristão, ele ama, ele tem desejo de estar perto da palavra. Gisele, basicamente, são essas 3 formas que, pelo menos, eu consigo enxergar na pessoa que tem uma fé genuína. E você?
Eu penso também que a questão da fé genuína, né, como você falou, vai muito além, pessoal, de frequentar a igreja, né, e de firmar aqui um compromisso. É realmente a palavra que eu comentei com meu esposo, né, quando nós estávamos pensando nesse tema, é comprometimento, compromisso. Eu acredito que a gente consegue identificar uma fé genuína quando a pessoa, ela demonstra, Alex, esse compromisso, esse comprometimento. E, né, como foi dito, né, a gente pensa que a palavra do Senhor vai dizer, né, que pelos frutos, pelo fruto a gente conhece a árvore. É verdade. Né? Não é mesmo? Então a gente vai tentar, vai conseguir visualizar se essa pessoa realmente tem esse comprometimento, se ela tem esse compromisso, através dos frutos que ela vai demonstrar. Lembrando que eu estou falando no plural, porque não é o fruto do Espírito, eu estou falando de frutos que são aquelas ações, o que a pessoa realmente ela demonstra, né? Esse compromisso, né? Essa vontade de estar junto, de trabalhar, de fazer, e a gente consegue verificar tudo isso aí, ó. O som saiu, acho que aqui, né? Né? Que quando uma pessoa ela vai nascer de novo, seus pensamentos, valores e atitudes começam a refletir o quê? O caráter de Cristo, Alex. Então, quando a pessoa reflete o caráter de Cristo, a gente consegue visualizar que sim, que ela vai ter essa fé genuína, que ela vai demonstrar, porque ela vai demonstrar aquilo que ela está refletida realmente do Senhor Jesus. Então, a perfeição não é a marca do verdadeiro cristão, mas sim um coração que vai desejar o quê? Algumas coisas que o Alex já trouxe para nós. Um coração que quer agradar a Deus. Então, se ele quer agradar a Deus, vai reconhecer seus pecados, vai se arrepender sinceramente e buscar viver em obediência à sua palavra. Então aqui, né, tá lá em Mateus 7, 16 até o 20, né, que Jesus falou que pela árvore você conhece os seus frutos, né, então a autenticidade da fé, ela é percebida por esses frutos produzidos, né, que a gente vê lá, né, o fruto do Espírito que é um só, e são 9 gominhos, né? Sim. Como se fosse uma mexerica. A gente já fez, né, Alex, um trabalho com o Gigi Leco sobre esse assunto, foi muito interessante, né? Tem até um louvor, né, que o Gigi Leco cantam. E então a gente vai ter esse fruto. E nesse fruto, agora no singular, ele vai precisar ter essas 9 partes, que vai ter o amor, a alegria, a paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e ele precisa refletir isso na vida, o cristão precisa refletir isso em sua vida. E o verdadeiro discípulo, ele vai amar a Deus, ao próximo, procurar viver em santidade, permanecer firme, mesmo diante de dificuldades. Sua fé, então, ela não vai depender apenas de circunstâncias favoráveis. Porque, Alex, eu penso que é muito fácil quando a gente... o Alex sempre costuma falar isso, eu também já falei algumas vezes, a gente ser fiel quando a geladeira tá cheia, quando o bolso, né, tá cheio de dinheiro, quando tudo tá ok, quando as contas estão pagas, mas o difícil é quando isso realmente começa a ser, a pessoa começa a enfrentar dificuldades, então ela vai ser realmente fiel, vai ter o seu compromisso com Jesus. Precisa sim, tá bom? Então, apesar de enfrentar provações, dificuldades, tem que fazê-lo sem abandonar o Senhor, porque sabe em quem tem crido. E o cristão, ele vai entender que seguir Jesus envolve renúncia, compromisso, como eu já falei, e fidelidade diária, Alex. Zé, você já andou com uma... Já aconteceu comigo? Você já andou com uma pedrinha no sapato? Você já andou com uma pedrinha nos tênis, no sapato? Olha, pedrinha eu não digo, mas eu já andei, gente, com aquela... farpa, algumas pessoas falam, sabe, enfiadinha assim na ponta do dedo? Como incomoda e dói na alma. Porque eu tô falando isso. O cristão, a pessoa que tem... Como é que a gente identifica essa fé genuína? É aquela pessoa que luta contra o pecado. Sim. O cristão verdadeiro, infelizmente, ele peca, tá?
João fala, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Mas essa pessoa não vive confortável no pecado. É igual uma pessoa está andando com um sapato, com um tênis, e infelizmente tem uma pedrinha lá dentro. Você está andando, mas aquilo ali não tá legal. Então você quer parar, tirar o tênis ali, tirar aquela pedra. Então eu identifico uma fé genuína quando uma pessoa, ela pecou, mas ela não fica bem. Ela cometeu, ela fica falou, incomodada. Ela fica incomodada com aquilo Sim. ali. E a Bíblia fala, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O pecado não é uma constante em sua vida. Ele não fica confortável, alguma coisa está fora, porque Paulo fala que o amor de Cristo nos constrange. Sim. Então, quando a gente comete alguma coisa que é contrário à palavra de Deus, parece que soa em nós um alarme, e esse alarme fica tocando, de modo que a gente tem que se desvencilhar, sabe, se divorciar dessa prática do pecado. Então, a identificação dessa fé genuína passa por esse caminho, como Gisele trouxe, produz o fruto do Espírito Santo. Sim. A pessoa tem amor a Deus, a sua palavra, a pessoa ama os seus irmãos. A Bíblia fala um versículo aqui profundo, nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Então o amor é a identidade do cristão. Quando nós amamos o nosso irmão, isso identifica, isso é uma testemunha que nós temos uma fé genuína. Então analise a sua vida. Procure ver se esses pontos que nós tratamos aqui, de perseverança também nas dificuldades, a fé genuína, ela não regride diante de um problema. Pelo contrário, ela cresce. Essa fé, ela consegue produzir esse tipo de fruto. Então, quando nós temos esse tipo de fé, a vida cristã se torna verdadeira. Não usamos de máscara, porque procuramos viver o Evangelho de Cristo como ele deve ser. E, por final, a pessoa que tem a fé genuína, eu não poderia me furtar disso, ela permanece até o fim. A Bíblia fala lá em Mateus 24:13, né? Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Você não vai ficar toda hora, vou parar. Mas, pelo contrário, os problemas, as adversidades, elas virão, mas você mantém, você continua, porque no final de tudo, você quer glorificar a Deus com a sua vida. E nessa fé genuína, o centro nunca é o homem. Presta atenção. Sim. Quando temos uma fé genuína, o centro é Cristo. O louvor que cantamos é Cristo. Cristo é o meio. Jesus, ele está presente em qualquer coisa que vamos fazer. Então, quando temos uma fé genuína, nós queremos agradar a Deus, nós queremos honrar o seu nome e queremos viver para a sua glória. Eu concluo o seguinte, como Paulo fala em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, a fé genuína, ela sempre vai apontar com esse escopo, com esse objetivo, Gisele. E agora temos aqui um outro tópico, né? Falando sobre a fé genuína, os perigos da religiosidade. Opa! Os perigos da religiosidade sem um relacionamento com Deus. Lembrando que o tema de hoje é cristão de verdade ou apenas religioso? Cristão de verdade ou apenas religioso? O que você acha disso? Você que já está aí nos assistindo, eu vi que tem várias pessoas já falando, já conectadas aqui conosco. Logo, logo mandaremos o nosso abraço a você. E aí, continuando o nosso assunto aqui, os perigos da religiosidade sem relacionamento com Deus. A religiosidade, ela é muito perigosa, porque pode criar a falsa impressão de espiritualidade, Alex. É possível conhecer doutrinas, participar de cultos, exercer ministérios e até falar sobre Deus, sem realmente conhecê-lo. Sabe? Tá todo mundo indo, eu também vou? Hoje é domingo, todo mundo vai, eu também vou. Hoje é domingo ou hoje é sábado, não sei, e todo mundo vai cantar, eu também vou. E aí a pessoa não tem
realmente algo genuíno na sua alma ali, selado, para que a pessoa realmente esteja vivendo uma fé genuína e não uma religiosidade, tá certo? Então, é possível conhecer doutrinas, participar de cultos, de novo, exercer ministérios e até falar sobre Deus sem realmente conhecê-lo. Jesus confrontou duramente uma galera lá da Bíblia, tá bom? Os fariseus, justamente por isso. Eles eram extremamente religiosos, porém seus corações estavam distantes do Senhor. Tá lá em Mateus capítulo 15, se você quiser anotar, tá bom? Mateus capítulo 15, versículo 8. Então, quando a religião, ela substitui o relacionamento com Deus, vão surgir, a minha visão, diversos problemas. A pessoa passa a valorizar, sabe o que? Mais as aparências do que a transformação interior. Busca reconhecimento humano em vez de aprovação divina. Lembrando que nós já fizemos uma programação aqui sobre o assédio espiritual, né, Alex? Que foi muito boa, tá bom? Então a pessoa, de novo, ela vai buscar mais o reconhecimento humano. Eu canto melhor, eu prego melhor, minha aula é melhor, eu toco melhor. E aí, isso começa a ficar mais em evidência do que realmente aquela aprovação que você precisa buscar de Deus, né? A gente vê aí vários personagens bíblicos onde a gente percebe que Deus, o próprio Deus, dá testemunho dessas pessoas. Nós vemos Daniel, né, Deus falando, né, homem muito amado. Nós vemos Abraão, que Deus fala que ele era amigo dele, né, era amigo de Deus. Então nós temos várias pessoas, vários personagens bíblicos. E eu e você hoje, como nós estamos? Nós estamos realmente buscando a aprovação divina ou tentando agradar ou se autopromover, como nós já fizemos uma programação sobre isso. Então, julgar também os outros com facilidade, sabe, pessoal? Então, quando a gente julga muito os outros, né? Ah, fulano não cantou bem, nossa, tá fora do tom. É claro que quando uma pessoa é músico, é musicista, percebe, mas será que a oferta não está sendo a oferta de Abel ou a oferta de Caim? A gente precisa tomar cuidado com isso, para não entrar na religiosidade, tá bom? E a oração, olha só, ela torna-se apenas uma formalidade. A leitura bíblica perde o seu propósito de comunhão e o serviço cristão torna-se uma obrigação. Então eu estou tentando ler a Bíblia só para dizer que eu já li a Bíblia 30, 40, 50 vezes, ou eu realmente estou lendo para ter um devocional diário e para buscar uma comunhão com Deus, porque é a palavra dele. Então eu estou sendo religioso ou eu realmente estou tendo a minha fé genuína. Então o religioso, ele vai se preocupar mais com quantidade e não com qualidade, Alex. E outro grande perigo, ao meu ver, é endurecer o coração. A religiosidade, ela pode fazer alguém acreditar que está espiritualmente seguro apenas porque cumpre determinadas práticas externas. Entretanto, né, se a gente for parar para pensar, a intimidade mesmo com Deus, a sinceridade e a obediência, elas estão longe. Então, o cristianismo não consiste apenas em regras, mas em caminhar diariamente com Cristo. Nós fizemos no começo do ano, eu acredito que lá na primeira semana de janeiro, uma programação com o título Hábitos Devocionais. E realmente que nós possamos ter os hábitos devocionais buscando a palavra de agora, né? No tópico anterior, eu falei sobre comprometimento. E agora, né, sobre a gente vai ter, assim, comunhão. Então, vou ter comunhão mesmo com Deus pela qualidade, pelo tempo que eu passo com Ele. E não realmente, Alex, para falar que eu fiquei 3 horas de joelho ou que eu jejuei, sei lá, 40 dias. Não, a gente precisa ter pela comunhão que a gente quer ter com Deus, não buscando ali uma tradição, Alex, e uma religiosidade. Infelizmente, a religiosidade, ela deturpa a essência do relacionamento que deveríamos ter com Deus. Tem uma igreja
lá na igreja em Apocalipse, que é a igreja de Éfeso, aquela igreja que perdeu o primeiro amor, e eu vejo, Gisele, nessa igreja, o resumo disso que a gente está falando. Por quê? É possível a gente continuar servindo a Deus sem amá-lo. E por que eu falo isso? Com aquela segunda geração dos crentes de Éfeso. A primeira geração dos crentes de Éfeso, quando Paulo ele pregou, ficou muito tempo na cidade de Éfeso, aquela primeira geração amava os irmãos, amava ao Senhor, e essa igreja de Éfeso, que consta ali no livro de Éfeso e próprio livro de Atos dos Apóstolos, quando eu leio sobre essa mesma igreja, uma geração depois, mais ou menos no ano 95, quando João escreve o livro de Apocalipse, eu percebo que essa igreja de Éfeso, a Bíblia fala que ela era uma igreja que ela tinha uma ortopraxia. O que é isso? Ela tinha uma doutrina correta, essa igreja ela trabalhava, ela era uma igreja perseverante. Então vou repetir, olha os pilares da igreja de Éfeso de Apocalipse. Ela tinha a doutrina correta, ela trabalhava, era uma igreja operosa e ela também era uma igreja perseverante. Mas olha o que Jesus disse para ela. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Complicado, né? Ou seja, ela muito tinha sério. Todas essas evidências, uma igreja correta biblicamente, mas ela estava perdendo o quê? A essência. A essência. A religiosidade, quem sabe, estava entrando nessa igreja, o ativismo no trabalho estava entrando nessa igreja e ela estava o quê? Perdendo o primeiro amor. Ela estava se afastando da fonte das águas. Por isso que eu falei, é possível uma igreja ela continuar trabalhando, porém sem amar, sem ter prazer no relacionamento com o Senhor. E a segunda coisa também que pelo menos eu observo na religiosidade é o legalismo. O legalismo ele é tão terrível porque ele se nutre dessa questão de cumprimento de regras. O legalismo ele fica muito preso e, infelizmente, o legalista ele vai além do que está escrito, como acontecia com os fariseus. A tradição dos anciãos, esse legalismo, o que ele produz? Ele faz com que a pessoa comece a medir a espiritualidade por regras externas. Infelizmente, isso acontece muito nos dias de hoje. Pela aparência que a pessoa está, pela roupa que a pessoa tem, e ela vai esquecendo que ela negligencia o amor, a misericórdia, a justiça, a humildade. Então essas coisas são perigosas. A obra de Cristo ela começa de dentro para fora. Ele vai trabalhar dentro, mas também, se ele trabalhou dentro, vai ser evidenciado que está no externo. Lógico. Então devemos ter muito cuidado com esses perigos da religiosidade, porque eles trazem para dentro do nosso coração aquilo que os fariseus faziam. Eles exaltavam essa religiosidade e Cristo do lado deles e eles não adoravam a Cristo. Eles então é perigoso. Querendo mostrar, né, com seus semblantes que estavam jejuando, que estavam fazendo um monte de coisa. E, na verdade, se a gente olhar um pouco mais para frente, o que Jesus observou? A oferta da viúva pobre. Sim. E também tem uma passagem aqui em Lucas 18, se eu não me engano, acho que é 18, 11, esse versículo aqui é tremendo. Aquela parábola do fariseu e do publicano, isso aqui resume classicamente isso aqui. Olha o que ele fala: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu, legalista, e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos. Né? Aí ele fala, jejum 2 vezes por semana. Do jejum, é isso aí. Dízimo de tudo, dizimista fiel, hein? Olha, e o publicano estando de pé, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito. E falava assim, ó Deus, seja propício a mim. Então isso aqui é claro, o comportamento do legalista, o comportamento do religioso, com o comportamento daquele que quer uma relação mais íntima e profunda com o Senhor, Gisele. E eu estava olhando aqui também, que a gente gosta de falar do povo da Bíblia, né?
É melhor falar do povo da Bíblia, né? Porque a gente comenta bem ou mal, né? É ruim falar de alguém atual, né? Mas a gente gosta de ter a Bíblia assim como referência, né? E eu tinha até separado aqui, o Alex já falou, da igreja aqui de Éfeso, né? Que era fiel na doutrina, trabalhadora, perseverante, respeitava, né, e rejeitava os falsos mestres. E aí eu queria também mencionar 3 personagens bíblicos, né? Então, mencionar aqui o rei Salomão, Alex, que ele começou amando profundamente a Deus, mas seu coração, ele se desviou por causa de seus muitos casamentos e da idolatria. E se você quiser confirmar isso, né, a gente sempre faz aqui as nossas programações pautadas na Bíblia Sagrada, tá lá no livro de 1 Reis, capítulo 11, dos versículos 1 a 10. Então você pode também conferir por lá, tá certo? Também um coleguinha aqui, Salomão, que se chamava Demas. Amou o presente. Ele abandonou o ministério porque amou o presente século. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Demonstrou que o amor ao mundo venceu sua dedicação ao Senhor. Triste, hein? Nossa, isso aqui, né? E aqui a gente menciona Pedro, né? Mas embora ele não tenha perdido definitivamente o amor a Cristo, depois, né, ele teve vários momentos ali que ele pregou para muita gente, muitas almas se renderam aos pés de Jesus, mas em um momento de medo ele negou, né, 3 vezes, né? E a gente, né, sabe que ele foi restaurado quando Jesus perguntou: tu me amas? Eu acho que Jesus aqui, a minha interpretação, tá? Mas a gente, né, cada um pode, né, dar a sua opinião, você também pode colocar aí nos comentários. Você percebe que Jesus, ele estava preocupado, sim, com que Pedro estava pregando e não sei quantas, 3.000, 5.000 almas estavam se rendendo aos pés de Jesus, mas, na verdade, olha o que Jesus perguntou para ele: tu me amas? Aí, de novo, tu me amas? Né? Então, Jesus, ele queria saber, mas acho que é do relacionamento. Eu penso que em tudo, o mais importante, né, para o Senhor, por isso que eu falei há pouco sobre a comunhão. Primeiro é o compromisso, né? E a comunhão. Como que você tem uma comunhão? Quando você fala com Jesus, quando você ora, quando você lê a palavra dele, quando você, né, conversa com ele, né? Então, é isso aqui. E quando você demonstra o amor através aí das suas atitudes realmente fixas nele e não apenas, né, sobre religiosidade. Então, que a gente possa, intimidade, né? Tem até um louvor, né? Intimidade, não religiosidade. E o Senhor quer desenvolver com cada um de nós, porque o nosso Deus é um Deus pessoal. Tá? Algumas confissões, algumas religiões falam que Deus é impessoal. Não, Deus é pessoal. Ele é Deus que se relaciona com o indivíduo. Cada um de nós temos a nossa experiência. Sim. E Gisele, estava pensando aqui, qual é a única maneira que eu demonstro que eu amo ao Senhor? Se eu obedecê-lo. Com certeza. Tá? Jesus fala: se me amais, guardais os meus mandamentos. É bem claro o que Jesus fala. Até a passagem fala, né? Obediência e não sacrifício, né? Então, se eu obedeço a Cristo, é uma evidência que eu estou vivendo o cristianismo. Eu estou vivendo um relacionamento saudável em obedecer. Mas não obedecer porque a faca está no pescoço, porque eu vou para o inferno. Não, não é isso. É obedecer por amor. Porque eu sei que Ele tem sempre o melhor para as nossas vidas. Quando nós obedecemos ao Senhor, logicamente, quando eu falo obedecer, não é por constrangimento, não. Obedecer por amor. É porque tem pessoas que... até quando a gente fala, né, para jovens e adolescentes, enfim, você tem que seguir a Jesus, frequentar uma igreja, porque realmente você o ama. Sim. Procurar se desviar do mal, assim como, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, né, se desviavam do mal, procurava fazer o que era certo, né? Eles rejeitaram lá os manjares do rei por amor.
E não apenas, né, porque eu tô com medo do diabo, do inferno. Então aí tem gente que faz isso e acaba, né, não deixando de fazer as coisas, mas não por amor, né, por medo. É o legalismo, né? A Uhum. pessoa faz mecanicamente, sem sentimento e sem amor por aquilo que está fazendo Exatamente. para o Senhor. Gê, e aí? Vamos mais à frente, Vamos lá, né? vamos mais à O frente. assunto é grande, é O vasto. assunto é grande, tem bastante coisa, pessoal, para a gente falar. E aqui, ó, e a gente ainda está no terceiro tópico ainda. Como viver o evangelho no dia a dia, Alex? Eu penso, pessoal, que viver o evangelho significa que a gente precisa permitir que Jesus, ele influencie todas as áreas da nossa vida, tá? Então, o evangelho ele não deve ser vivido apenas como nós acabamos de mencionar, no domingo. Tá, não tenho nada melhor para fazer, então eu vou para a igreja, né? Mas também em casa, no trabalho, na escola, nas redes sociais e em todos os relacionamentos. Ser cristão não é aquilo que você é quando todo mundo tá vendo, mas quando ninguém tá vendo. Então, como você é quando ninguém tá vendo? E lembrando que esse ninguém é meio relativo, né? Porque os olhos do Senhor, ele sempre vai estar sobre a sua vida. Mas quando a gente fala assim, quando ninguém tá vendo, é quando o líder não tá vendo, o pastor não tá vendo, enfim. Mas os olhos do Senhor sempre vão estar sobre você. E outra coisa também que eu penso, ó, que isso começa, né, com uma vida diária, como eu já falei, de um devocional, de leitura, de oração. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós somos transformados. Além disso, né, se a gente parar para pensar, viver o evangelho hoje envolve tratar pessoas com respeito, honestidade, misericórdia, amor, mesmo quando isso exige renúncia. E a gente falar aqui, ó, também, né, o cristão autêntico, ele vai demonstrar a sua fé nas pequenas atitudes. Vai cumprir sua palavra. Prometeu, né? Falou que vai pagar, cuidado, você é cristão. A palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Você não pode ficar oscilando ali. Trabalha com integridade, ajuda quem necessita, evita a fofoca, gente. Alguém chegou falando alguma coisa perto de você. Primeiro, até que é questão de ética cristã, né? Não entra na onda, não. Porque quando a gente entra na onda de alguém que está falando, de alguém que está, enfim, com algum comportamento que não é agradável ao Senhor, você acaba sendo influenciado e acaba indo mesmo na onda e acaba, né, tendo problemas, tá bom? Então, controlar suas palavras, isso aqui faz parte do domínio próprio, que é um gominho aí do seu fruto do Espírito que tanto você como eu precisamos ter. Glorificar a Deus em tudo o que se faz. Também significa, Alex, eu acredito, ser luz em um mundo marcado pela mentira. Se todo mundo está mentindo, e lembrando que o pai da mentira é o diabo, né? A única paternidade dele lá é a mentira. Então, você precisa falar a verdade. Um crente que fala a verdade. Uma pessoa, um cristão que fala a verdade, né? E um mundo que é marcado pela mentira, pela violência, pelo egoísmo, né? Que são esses padrões, às vezes, que a sociedade vai impor, né? Então, é legal você, né, tá ali e tal, mas quando você age ao contrário, você é um discípulo de Cristo que busca refletir realmente o caráter de Jesus, tornando-se um testemunho vivo, Alex, da graça de Deus. Então, um cristão autêntico, ser uma pessoa que vai viver o evangelho no seu dia a dia e não só, por exemplo, eu vou na igreja sexta, que é o culto de ensino, domingo de manhã, domingo à noite. Então, nesses 3 momentos, né, no ensaio do coral. Então, nesses 4 momentos, eu sou uma cristã. Tá, e a segunda? E a terça? E a quinta? Né? E hoje à tarde, como nós estamos aqui. Então, precisamos viver essa autenticidade, Alex, em todo o tempo. Viver o evangelho dia a dia é o grande desafio da vida cristã.
quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, vivemos um novo tempo. Nesse novo tempo, temos que ser o quê? Novas criaturas. Como eu faço para viver o Evangelho no dia a dia? Primeira coisa, dentre as que Gisele passou, mas tem uma que eu quero elencar aqui. Perdoe como foi perdoado. Se não fosse o perdão, a Bíblia só teria 3 capítulos. Como é? Eu explico. Se não fosse o perdão, a Bíblia só teria Gênesis 1, Gênesis 2 e Gênesis 3, acabava a Bíblia ali. Mas como existe o perdão, nós temos a Bíblia Sagrada de Gênesis ao Apocalipse. Se o Senhor não nos perdoasse, não teria Gênesis 4, 5, não teria Efésios, não teria Romanos, não teria nada. Por quê? O perdão, ele não é somente... Perdão é cura. Então, e outra coisa, o perdão na Bíblia é condicional. Eu só sou perdoado quando eu perdoo. Isso aí Cristo fala toda hora na Epístola de João. Então, o Evangelho nos ensina a estender aos outros a mesma graça que recebemos de Deus. Se eu fui perdoado pelo Senhor, a oração do Pai Nosso, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, está linkado o meu perdão ao meu próximo do perdão de Deus para mim, com ele. Então essas perguntas a gente faz porque Cristo tem que participar do nosso dia. Algumas pessoas falam, o dízimo do dia, o dízimo de 24 horas, se eu não me engano, acho que dá 2 horas e 24 minutos. Uhum. Eu fiz um teste um dia, Gisele, eu fiz um cálculo, agora talvez não vou me lembrar aqui. Se eu entregar na leitura da palavra, eu consigo ler a Bíblia toda em 288 dias. Se eu entregar 15 minutos diários. Sabe o que é isso? 15 minutos dentro de 24 horas não é nada. Mas como está o meu devocional? Então, se eu quero viver o Evangelho dia a dia, eu preciso o quê? Ser íntegro em todas as áreas da minha vida. Eu não tenho que usar máscara, eu não tenho que usar maquiagem. Por favor, as irmãs, tá? Não estou falando dessa maquiagem. Ai, meu Deus! Estou falando das maquiagens. Não. Eu estou falando da maquiagem. Eu tenho um livro em casa chamado de John Stott, Vivendo Sem Máscara, ele fala o seguinte: a máscara, se lhe dermos tempo, vira rosto. Vira rosto. Então, se eu quero viver o Evangelho dia a dia, eu tenho que ser íntegro nas minhas atitudes, nas minhas ações, porque, do contrário, eu posso ser tudo menos um cristão autêntico. E para concluir, se eu quero viver o Evangelho dia a dia, eu sou obrigado a servir as pessoas. Jesus fala, Marcos capítulo 10, 45, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Se Jesus veio para servir, então, meu amado, todos têm que servir. Ele é o modelo, ele é o modelo. Padrão. Eu vou falar isso agora. Tá? Ele é a nossa referência. Eu creio que nós queremos isso. O Evangelho, ele é contra a cultura. O Evangelho, ele vai nos moldar naquilo que Cristo quer. Quando nós aceitamos a Jesus, eu não vim de um lar evangélico, não vim. O Espírito Santo, ele entra na nossa vida e ele vai nos moldando, ele vai tirando as imperfeições, ele vai tirando os defeitos, ele vai nos adornando para sermos o quê? A noiva do Cordeiro. Jesus não gosta o noivo não gosta de uma noiva toda desfigurada, toda legalista. Você vai casar comigo? Eu tava parecida toda bonitinha, tá, né? Lógico. Senão, saio correndo. Já pensou? Você é uma princesa, né? Você vai casar e a noiva parece uma bruxa, dá a vassoura para ela voar. Não é isso? Então, Cristo, o Espírito Santo na igreja, ele está o quê? Preparando a igreja para o encontro com o noivo. Verdade. Então, nós temos que viver esse evangelho diariamente, desde manhã até o último momento do dia, onde Cristo, ele é o protagonista dessa vida que nós temos. E outra coisa, agora a gente, estamos aqui chegando ao tópico, já quase encerrando. Gente, passou rápido. Passou hoje, muito rápido, olha só, olha isso. O que significa, Alex, ser um cristão autêntico? Então, ser um cristão autêntico, que é o tema de hoje, lembrando que cristão de verdade ou apenas religioso, como ser um cristão autêntico? Então, ser um cristão autêntico,
significa seguir Jesus de maneira verdadeira, não apenas, Alex, na aparência, tá? Então, não adianta eu ter, né, como as pessoas que me conhecem, né, pessoalmente, que eu tenho um cabelão, né, tenho um cabelo longo, mas não adianta ter o cabelo longo e ter a língua maior ainda, entende? Então, a gente precisa ter equilíbrio, tá? Então, não apenas externamente, mas internamente. É reconhecer Cristo como Senhor da vida e permitir que Ele governe pensamentos, decisões, palavras e atitudes. Então, o cristão autêntico, ele não busca uma vida perfeita, mas uma vida transformada. Ele sabe que ainda enfrenta lutas e tentações, porém depende da graça de Deus para permanecer fiel. Seu objetivo não é agradar pessoas, veja bem. O nosso objetivo nunca foi e nunca será agradar pessoas, mas agradar ao Senhor. Então, se você estiver me assistindo, mas A e B não gosta de mim, querido ou querida, tanto faz, mas é o que importa mais o que Deus pensa a seu respeito, a meu respeito, do que o que as pessoas pensam, tá bom? Ser autêntico também significa permanecer firme, né? Firme quanto seguir a Cristo. E quanto a seguir a Cristo, existe um custo, tá? Não é fácil, não. Em uma sociedade, né, que relativiza a verdade, incentiva pecado, o verdadeiro discípulo, ele escolhe, né, obedecer a palavra de Deus, mesmo que isso resulte em críticas e rejeição. Então, nós vamos ver aqui, né, eu elenquei alguns exemplos bíblicos que a gente gosta de falar, que são exemplos, né? Nós falamos anteriormente alguns que não foram muito bons exemplos, mas agora bons exemplos. Então, José, eu acredito que é um dos pilares ali da Bíblia, né? Que em integridade em qualquer circunstância. Então, ele permaneceu fiel a Deus, mesmo sendo vendido como escravo e preso injustamente. Resistiu à tentação da coleguinha, Potífera, né? O nome dela. E a referência está lá em Gênesis 37. E Daniel, né? Que é o que a gente sempre fala, fidelidade em meio à pressão. Então, José, se você estiver anotando aí, integridade em qualquer circunstância. Daniel, fidelidade em meio à pressão. Ele não negociou a sua fé, mesmo diante da ameaça da cova dos leões. Mantinha uma vida constante de oração. Lembra que a gente falou na outra programação? Mesmo que, né, fizeram lá um decreto para que ele fosse preso, morresse e tudo mais, mas ele poderia, né, falar assim, não, agora eu vou orar no quarto mesmo, escondido, com a janela fechada, mas ele continuou orando lá com a janela aberta para todo mundo ver. Então, ele não se acovardou, tá bom? Estevão, coragem e perdão. Ele pregou a verdade com ousadia, mesmo que isso lhe custou a vida. Perdoou seus perseguidores antes de morrer. Tá lá em Atos 6. E um outro colega aqui, né, um outro irmão querido em Cristo, Barnabé, generosidade e encorajamento. Ele era conhecido como filho da consolação e incentivava novos convertidos e apoiou Paulo quando muitos desconfiavam dele. A referência está em Atos, capítulos 4 e capítulos 9. Você aí pode ler posteriormente. E também aqui eu gostaria de finalizar com o apóstolo Paulo, que teve uma vida transformada e dedicação. Ele, de perseguidor da igreja, tornou-se um dos maiores missionários do cristianismo. Viveu para anunciar a Cristo, mesmo enfrentando perseguições. Referência está lá em Atos 9 e Filipenses, 3 também. E algumas características, finalizando aqui a minha fala sobre, esse assunto, para concluir, de cristão autêntico segundo a Bíblia. Então, ama a Deus acima de tudo. Está lá em Mateus 22:37. Ama o próximo.
João 13. Vive em santidade e obediência. 1 Pedro 1:15. Produz o fruto do Espírito que já mencionei há pouco. Gálatas 5. Permanece firme nas provações. Não é qualquer coisa, né, que te abala aí, você sai correndo. Mantém-se autêntico aí ao Senhor. E firme, né? Tiago 1. E demonstra sua fé por meio de obras. Ah, mas não é pelas obras. Não, mas as obras, elas também são importantes. Tá bom? Então é um conjunto, é um combo, não é só uma coisa, é tudo junto, tá bom? E um excelente modelo de cristão autêntico, né? Como já falamos aqui há pouco, é realmente Daniel, Alex. E alguns personagens bíblicos aqui que eu elenquei, pensando aqui que são pessoas importantes, né? Cristãos, exemplos que nós podemos seguir. Claro que Jesus é o maior dos exemplos, mas pessoas aqui humanos como eu e você, alguns deles aqui, Alex. Autenticidade, essa palavra, né, que significa ser um cristão autêntico. Autenticidade. Eu vejo que o autêntico é aquilo que é verdadeiro, aquilo que é íntegro. Essa palavra, quando uma pessoa é sincera, o grego fala aquilo que é testado pela luz. O autêntico, ele não vive de aparências. O autêntico é aquela pessoa que crê, fala e vive da mesma forma. Da mesma forma que ela crê, ela fala. Da mesma forma que ela fala, ela vive. E dentre essas condições que a Gisele colocou, elencando aí o nome de alguns que foram cristãos autênticos, o autêntico é aquela pessoa que ama Cristo acima de todas as coisas. Todas as coisas. Lucas capítulo 14, 26, até uma coisinha que às vezes as pessoas me perguntam, por causa dessa palavra, mas eu vou explicar aqui. Aproveite, hein? Escola Bíblica no ar. Se alguém, Lucas 14, 26, Jesus, diante da multidão, ele fala, se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aborrece? Que papo é esse? A palavra aborrecer no grego bíblico significa discípulo. Então, para que eu seja discípulo de Cristo, para que eu seja um cristão autêntico, olha, eu li num livro uma vez que o autor fala o seguinte, o coração humano, ele é estreito, ele não cabe dois amores. Jesus fala, ou você ama Cristo ou você ama a riqueza. O mamão, né? Então eu preciso, quem é que está sentado no trono do meu coração? Quem é que me salvou? Então eu preciso, em nome de Jesus, amar ao Senhor acima de todas as coisas. Nada pode concorrer a esse amor. E a gente já viu esse caso lá com Abraão, Gênesis capítulo 22. Mas ali foi evidenciado pelo coração do patriarca que ele amava a Deus acima de todas as coisas. E isso é para que a gente possa aprender. E por fim, nós precisamos amar as pessoas. De novo, eu vou repetir isso aqui. O amor é a marca do verdadeiro discípulo de Cristo. Jesus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu seu único filho. Então, a marca de um cristão, a marca de um discipulado perfeito é eu tenho que amar os meus irmãos. E Billy Graham falava uma coisa interessante. Billy Graham falava o seguinte, são tantos cristãos atacando cristãos que o diabo fica sem ter o que fazer. Ai, que feio, né? Billy Graham falava isso daí. Tem um livro dele que ele... É tanto cristão atacando um ou outro, a igreja A atacando a igreja B, que o diabo fica assim, eu não preciso fazer nada, porque eles mesmos... Eles estão se matando, deixa eles lá. Então, se eu quero ser um cristão autêntico, eu tenho que amar pessoas. E outra coisa, o cristão autêntico, para eu concluir, ele resiste ao diabo e foge do pecado. Mas o cristão não autêntico, o que ele faz? Ele resiste ao pecado e foge do diabo. Está errado, meu irmão. Eu tenho que resistir ao diabo e fugir do pecado. Não adianta eu querer confrontar o pecado
Não, eu tenho que fugir nem dele. Fortalecido, né? É lógico. Às vezes a pessoa nem está revestida com as armaduras lá de Efésios 6 e quer dar uma de Mulher Maravilha ou Superman. A Bíblia fala fugir da aparência do mal, fugir. Se o pecado tá ali, o que eu tenho que fazer? Eu sou fortão, vou... Não, eu fujo dele. Eu pego um outro caminho, falo, aqui não. Vai querer enfrentar, né? Não, se enfrentar, cai. Você tem que enfrentar outras coisas, não... Resistir ao diabo, né? Não, pecado. Eu preciso resistir. Tiago fala, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Mas às vezes a pessoa inverte. Então, o cristão autêntico, ele cumpre a Bíblia nos seus devidos pingos nos is. E concluindo, gente, com toda a certeza do nosso coração, devemos viver segundo a palavra. Lutero falava o seguinte: a paz, se possível, a verdade a todo custo. A paz, se possível. Mas que a verdade do evangelho seja o condutor, seja o guia daquilo que nós devemos fazer, daquilo que nós devemos pensar. E eu tenho certeza que ser cristão de verdade é muito difícil. Tá? O mundo ele tem o pacote para nos oferecer, para desviar os nossos olhos. Hoje um homem sofre por distração. Hoje muita coisa nos distrai. Quando o Senhor falou lá através daquela primeira geração, quando Noé, Deus ia destruir o mundo em águas, Noé avisou, aquela geração não foi por falta de aviso, é porque eles estavam distraídos. E cada dia mais a distração aumenta, e isso vai fazendo com que nós venhamos a assumir um posto de religião, quando na verdade o que Cristo quer é relacionamento. Não é isso? É isso aí, relacionamento. Lembra que eu falei lá, no início da programação? Compromisso, comprometimento, comunhão. Relacionamento. Então, para você ter um relacionamento, para você ter intimidade, você precisa ter comunhão. Não tem como. Você, por exemplo, eu tenho meu esposo, se eu não tiver uma boa comunhão com ele, né, relacionamento, intimidade, não existe casamento. Então, a gente precisa ter isso com Cristo, porque não é nosso noivo? Sim. Ele é nosso noivo. A gente não pretende casar com ele. Então a gente precisa ter ali uma comunhão com ele. Gente, nós já estamos quase chegando ao final da nossa programação. Vamos fazer uma oração. Mas antes, quero fazer menção, Alex, de pessoas que eu anotei aqui que estão conosco. Mamãe Marilda, meu pai Moisés, a minha cunhada, pastora Alessandra, lá do Rio de Janeiro, e o pastor Charles, da Igreja Assembleia de Deus, Deus no Altar, eles que estão com um bonito projeto, o Instituto Craques do Futuro. Você que está no Rio de Janeiro, você pode fazer contato. Lá eles estão com várias importantes frentes de trabalho. Então tem parte social, tem parte evangelística, tem assessoria jurídica, minha gente. Isso aí, gente. Então você precisa ir lá, você tem que fazer um cadastro, não é só ir chegando, não. Você de Rio de Janeiro aí, região, tá bom? Lá nas proximidades de Duque de Caxias, de São João de Meriti, você precisa... São João de Meriti. Você precisa ir lá, tem os dias certos, tem toda a programação, não é só, eu vou chegar lá a qualquer hora, não. Tem os dias de atendimento, você vai estar lá, tem as meninas que estão lá, tá bom? Na parte da manhã, se eu não me engano, terça e quinta, mas depois a gente confirma certinho. E tem assessoria jurídica, a advogada, né, a doutora Roberta Lins, então, com todas, né, as meninas também que trabalham com ela. Então, você precisa, tá bom? E lembrando que você vai se envolver com esse trabalho, tem também aula de artesanato com a professora Elisângela, que eu vi. Gente, você a tia Lili, né? Tia Lili, boneca Lili, você que é lá de região de São João de Meriti, você precisa conhecer este projeto, tem nas redes sociais, tem, né, página, tem o Facebook, você precisa conhecer, tá bom? Lembrando que também, não esqueça, Jolikid,
Segunda Jolict, fizemos o primeiro no Rio de Janeiro e vamos fazer aqui dia 15, né, Alex? 15 de Já agosto. falamos aí, né, no começo da nossa programação, mas se de repente você chegou agora e, mas é só para mulher, né? Porque a gente faz o João Fer todo mês para mulheres a partir de 15 anos de idade. Mas esse não, esse, ó, pastores, obreiros, esposas, professoras de escola dominical, você líder, de modo geral, você precisa participar, porque esse evento é para você, né? O casal, lembrando que o casal tem um super descontaço aí, tá bom? E você pode participar conosco. Vai ter lanchinho, né? E vai ter lanche, né? Todo crente gosta de comer, não é, minha Tá gente? bom. Todo crente gosta de lanche. E também lembrando que está chegando, vem aí, a primeira conferência de mulheres. Nós já estamos, Alex, nós vamos, em outubro, que é o mês da mulher, outubro rosa, nós teremos a primeira conferência, a primeira Confer, que é a Conferência de Mulheres de Ferro. E lembrando que na mesma ocasião estará acontecendo a 12ª João Fer, Jornada de Mulheres de Ferro. Gente, são 12 jornadas, ou seja, já estamos aí em aniversário, comemorando 1 ano de evento e você precisa participar e reservar o seu lugar. Porque vai ter muita coisa, ó. Vai ter estudo, vai ter louvor, vai ter palavra, vai ter brincadeira, vai ter comida, vai ter muita coisa. E você é nosso convidado especial, você é aqui de Pirassununga e região, você está convidadíssima. Já estamos com várias mulheres confirmadas de várias igrejas. Lembrando, pessoal, deixa eu ler aqui rapidinho algo importante para vocês. Sei que a gente já bateu aqui o horário, mas eu não posso deixar aqui de falar, de divulgar a explicação aqui do nosso trabalho, tá bom? Você, de repente, pode estar pensando, mas o que é esse tal de Espaço Biller? Treinando para servir. O Instituto Espaço Biller é uma organização interdenominacional cristã. Por que a gente fala interdenominacional? Porque, né, nós temos aqui a nossa igreja, né, eu sou membro da Assembleia de Deus, mas nós, nas nossas reuniões, nos nossos cursos, nós temos mulheres de várias igrejas, né, que participam conosco. Então, é uma organização interdenominacional cristã, comprometida com a formação de quem? De homens e mulheres vocacionados para servir o reino do Senhor. Então, por meio de cursos, treinamentos, eventos, promove o desenvolvimento bíblico, ministerial, emocional e prático de seus participantes. Então, fundamentado em princípios bíblicos, o Espaço Biller tem como missão, equipar pessoas para exercerem seu chamado com competência, maturidade e compromisso, que a gente aprendeu hoje também, servindo a igreja e a sociedade para a glória de Deus. Então, não deixe de participar aí conosco. Nós vamos aí fazer momento de oração, né, Alex? Vamos orar, agradecer a Deus já agradecendo a Deus por mais essa programação. Olha, e não perca o próximo programa, vai ser muito bom, hein, Qual é gente? o próximo tema aí? A gente já tem aí anotado? Temos sim, olha, vai ser coisa tremenda. Cristãos em tempo de cancelamento. Isso é chique! Olha aí, ó, coloquei para vocês aí do próximo programa, hein, gente. Cancelamento, Estamos olha em só. tempo de cancelamento, tá bom? Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por mais um programa, nos abençoe todos os nossos ouvintes, que possamos viver um cristianismo autêntico, verdadeiro, Senhor, debaixo, ó Deus, da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Abençoe os nossos ouvintes, fica conosco, nos conceda a tua vitória no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Gente, Deus abençoe. Até mais, até a Fiquem próxima com Deus. semana, hein? Tchau, tchau.